Agosto 11, lendo a história de Deus. Jeremias 13a, 16. Jeremias 13. O cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez. Pegue o cinto que você comprou e está usando. Vá agora a Perate e esconda-o ali, em uma fenda da rocha. Assim, fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então, fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Veio então a palavra do Senhor a mim, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Como um cinto se apega à cintura de um homem, assim fiz que todo o povo de Israel e todo o povo de Judá se apegassem a mim, para que fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Os odres. Diga-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho todo odre, e, se eles disserem a você: será que não sabemos que se deve encher de vinho todo odre? Então, você lhes dirá que assim diz o Senhor: farei que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, pondo uns contra os outros, tanto pais como filhos, declara o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Ameaça de cativeiro. Escutem e prestem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, o seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e os meus olhos transbordarão de lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram da sua cabeça. As cidades do Negueb estão bloqueadas, e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os seus olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte, onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava. O que você dirá quando Deus puser com os seus líderes aqueles que você cultivou como aliados próximos? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E, se você se perguntar: por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o cuxita pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também poderão vocês fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor. Porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei
as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém, até quando você continuará impura? Jeremias 14. Seca, fome, espada. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas portas estão enfraquecidas e encurvam-se enlutadas até o chão. E o grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. Na época da colheita, a terra estava rachada, porque não havia chuva. Os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça, até mesmo a corça no campo, abandonada a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nas colinas áridas, farejando o vento como chacais, mas a sua visão falha, por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. As nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que o salvas na hora da adversidade, porque te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite. Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar. Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e levamos o teu nome, não nos abandones. Assim, diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os seus pés. Por isso, o Senhor não os aceita. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então, o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Então eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra, nem a fome. Eu darei a vocês prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões da sua própria mente. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra, nem fome alcançarão esta terra. Esses mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra. Não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles a sua maldade. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas noite e noite sem cessar, pois a virgem filha, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Porque nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes.
Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Não és tu somente, ó Senhor, o nosso Deus? Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulsei-os da minha presença. Que saiam. Se perguntarem a você: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de males contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens da terra para devorar e destruir. Farei deles motivo de terror para todos os reinos do povo, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, declara o Senhor. Você vive se desviando. Por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalharei ao vento com um forcado nas portas desta terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram dos seus caminhos. Fiz que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, eu trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada, diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com toda a terra. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, mesmo assim, todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortalecerei para o bem, certamente farei que o inimigo suplique a você no tempo da desgraça e da adversidade. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte ou o bronze? De graça darei a sua riqueza e os seus tesouros como despojos, por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos dos seus inimigos em uma terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação, porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável, porque te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor, não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você
um muro de bronze fortificado diante deste povo. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos maus e os resgatarei das garras dos violentos. Jeremias 16. Dia de desgraça. Então a palavra do Senhor veio a mim. Não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas nascidas nessa terra e a respeito das mulheres que foram as mães e dos homens que forem os pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves dos céus e dos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entre em uma casa onde há luto, não vá prantear, nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Tanto grandes como pequenos morrerão nessa terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles. Não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo por seu pai ou por sua mãe. Não entre em casa em que há um banquete para sentar com eles, a fim de comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando você falar todas essas coisas a este povo e eles perguntarem a você: por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, o nosso Deus? Diga-lhes: foi porque os seus antepassados me abandonaram, declara o Senhor, e seguiram outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau em vez de obedecer-me. Por isso, eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses, dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não se dirá: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito. Antes dirão: tão certo como vive o Senhor, que trouxe os israelitas da terra do Egito do Norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para sua terra, a quem dei aos seus antepassados. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Eu retribuirei em dobro pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos repugnantes e encheram a minha herança com as suas práticas detestáveis. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade, a ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: os nossos antepassados possuíam deuses falsos, ídolos inúteis, que não lhes fizeram bem algum. Pode o homem fazer os seus próprios deuses? Sim, mas estes não são deuses. Portanto, eu os ensinarei. Desta vez, os ensinarei sobre o meu poder e a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor,
Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.